História 1. A Floresta dos Lamentos. Bem-vindos a uma nova jornada, onde o silêncio da natureza esconde segredos antigos e inexplorados. Hoje, vamos acompanhar um grupo de aventureiros que ousa adentrar uma floresta esquecida por todos, onde lamentos ecoam pelo vento. O que eles vão encontrar? O que realmente espreita nas sombras? Feche os olhos e prepare-se para conhecer a Floresta dos Lamentos. O chamado da floresta. Pedro e seus amigos eram conhecidos por buscar aventuras fora do comum. Eles já haviam escalado montanhas, explorado cavernas e enfrentado florestas densas. Mas desta vez, algo era diferente. Haviam ouvido falar de uma floresta antiga, evitada pelos moradores locais, por causa de uma lenda perturbadora. Diziam que a floresta era viva e que aqueles que ouviam seus lamentos nunca mais retornavam. Convencidos de que era apenas uma superstição, Pedro e o grupo se prepararam para a exploração. Equipados com suas mochilas e câmeras, eles seguiram para a floresta, sem saber que estavam prestes a entrar em algo muito além do que imaginavam. Ao cruzar o limite da floresta, o ar mudou. Não era o tipo de silêncio comum das árvores altas. Era um silêncio sufocante, como se até o vento tivesse medo de se aventurar ali. Pedro foi o primeiro a notar isso, mas não disse nada. Conforme avançavam, os lamentos começaram. No início, eram apenas ruídos distantes, mas logo se tornaram claros, gritos de dor e desespero. Os lamentos que seguem. As horas passaram, e a floresta parecia maior do que qualquer um poderia imaginar. Nenhuma trilha conhecida, nenhuma saída visível. Era como se a própria floresta estivesse se movendo ao redor deles, fazendo com que perdessem o senso de direção. Pedro começou a ver figuras nas sombras, como se os lamentos fossem acompanhados por presenças invisíveis. Os amigos de Pedro estavam mudando. Ricardo, o mais destemido do grupo, começou a se afastar mais do grupo, dizendo que precisava explorar algo que tinha visto. Quando ele desapareceu na escuridão da floresta, ouviram seu grito ecoando. Tentaram chamá-lo, mas não houve resposta. O silêncio voltou, e Pedro percebeu que a floresta os estava levando, um por um. Os lamentos ficavam mais altos à noite, tornando impossível dormir. Pedro viu seus amigos murmurar palavras estranhas enquanto dormiam, como se estivessem sendo influenciados por alguma força sombria. Eles estavam lentamente se tornando parte dos lamentos, como se a floresta os estivesse absorvendo. A luta pela sobrevivência. Pedro percebeu que precisaria escapar rapidamente, mas seus amigos não estavam mais dispostos a ouvir. Eles pareciam presos pela floresta, como se já tivessem se tornado parte dela. Os lamentos agora o chamavam pelo nome, implorando para que ele se juntasse a eles. A noite se tornava cada vez mais opressiva, e Pedro sabia que não teria muito tempo antes de ser consumido também. Ele tentou sair sozinho, mas a floresta parecia interminável. As árvores se moviam, os caminhos desapareciam, e a sensação de ser observado crescia. Uma noite, ele encontrou uma clareira onde uma figura encapuzada o esperava. A figura, com uma voz grave e antiga, revelou ser o guardião da floresta, encarregado de coletar almas para manter o equilíbrio do local. Pedro teve que fazer uma escolha, de aceitar seu destino e se tornar parte dos lamentos ou lutar para sair, mesmo sabendo que isso poderia custar-lhe mais do que apenas sua liberdade. A escolha final. Pedro, decidido a escapar, confrontou o guardião. No entanto, ao tentar lutar, percebeu que a floresta estava viva. As árvores se moviam, o solo tremia, e os lamentos se tornaram gritos ensurdecedores. Ele correu o mais rápido que pôde, mas o guardião e as sombras o seguiam de perto. Quando estava prestes a desistir, viu uma luz fraca à distância, a saída. Com todas as forças que lhe restavam,
Pedro conseguiu atravessar o limite da floresta, mas não sem pagar um preço. Seus amigos ficaram para trás, suas vozes agora misturadas aos lamentos eternos. E Pedro, mesmo tendo escapado, sabia que os lamentos o seguiriam. Para onde quer que fosse, ele sempre ouviria os gritos daqueles que a floresta havia levado. História 2. O espelho amaldiçoado. Há objetos que carregam mais do que apenas suas formas. Alguns dizem que os espelhos refletem não apenas o que está diante deles, mas também o que foi e o que será. Hoje, você vai ouvir a história de um espelho amaldiçoado, onde os reflexos escondem algo mais profundo e muito mais perigoso. O espelho misterioso. Mariana, uma colecionadora de objetos antigos, encontrou um espelho peculiar em uma loja de antiguidades. O vendedor, um homem idoso com uma expressão misteriosa, a avisou para não comprar o espelho. Ele carrega uma maldição, disse ele. Mas Mariana, cética, levou o objeto para casa, pensando que o velho apenas queria assustá-la. No entanto, assim que o espelho foi colocado em sua sala, coisas estranhas começaram a acontecer. No início, eram pequenos movimentos em seu reflexo que ela pensou serem ilusões de ótica. Mas com o passar dos dias, Mariana notou algo mais perturbador: o reflexo no espelho não seguia seus movimentos com precisão. Havia um pequeno atraso e, às vezes, o reflexo parecia ter vida própria. Reflexo sombrio. Uma noite, enquanto observava o espelho, Mariana viu uma sombra passar por trás de seu reflexo. Ela se virou rapidamente, mas não havia ninguém ali. Ao voltar os olhos para o espelho, percebeu que seu reflexo sorria, mas ela não estava sorrindo. O medo começou a dominá-la, e a cada dia que passava, o espelho parecia mais vivo, mais opressivo. Mariana começou a ter pesadelos recorrentes, onde estava presa dentro do espelho, batendo desesperadamente na superfície, tentando sair. As noites se tornaram insuportáveis, com sussurros vindos do espelho, chamando seu nome. Ela tentou cobri-lo com um pano, mas sempre que acordava, o pano havia caído misteriosamente. A maldição revelada. Desesperada para entender o que estava acontecendo, Mariana começou a pesquisar sobre a origem do espelho. Ela descobriu que ele havia pertencido a uma mulher chamada Isabel, que desaparecera misteriosamente muitos anos antes. Diziam que Isabel havia se tornado obcecada pelo espelho, acreditando que ele mostrava mais do que a realidade, que ele era uma porta para outro mundo. Mariana percebeu que a maldição do espelho estava se repetindo com ela. Quanto mais ela olhava para o espelho, mais presa se sentia. A figura no espelho, agora mais clara e distinta, era de Isabel, e ela estava tentando trocar de lugar com Mariana. Naquela noite, ao encarar o espelho pela última vez, Mariana viu Isabel sorrir enquanto sua própria imagem começava a desaparecer. O encontro com o reflexo. Sabendo que seu tempo estava acabando, Mariana tentou destruir o espelho. Com um martelo na mão, ela golpeou a superfície, mas o vidro não quebrou. Em vez disso, o espelho absorveu a força, e a figura de Isabel saiu do reflexo, agora de pé ao lado de Mariana. Finalmente, disse Isabel com uma voz fria e sombria. Na última tentativa desesperada, Mariana correu em direção ao espelho, mas foi tarde demais. Isabel a puxou para dentro, e agora, Mariana estava presa no reflexo, olhando para o mundo exterior enquanto Isabel assumia sua vida. E assim, a maldição do espelho continuou, aguardando a próxima vítima. História 3.
Os sussurros da biblioteca. Livros guardam histórias. Mas e se alguns livros guardassem algo além de palavras? Algo esquecido e sombrio, escondido nas entrelinhas? Hoje, você ouvirá sobre uma biblioteca onde os sussurros das páginas carregam segredos que nunca deveriam ter sido desvendados. O livro proibido. Carlos era um historiador obcecado por civilizações antigas e seus segredos. Um dia, ele foi convidado a visitar uma biblioteca privada, escondida no coração de uma cidade antiga. A biblioteca, cheia de livros raros, tinha uma aura de mistério, e a bibliotecária o avisou para não tocar nos livros da seção proibida. Curioso, Carlos não resistiu. Ele encontrou um livro escondido em uma estante, sem título ou identificação. O livro parecia ter uma energia própria, e assim que ele o abriu, sentiu um frio percorrer seu corpo. As páginas estavam preenchidas com símbolos e palavras em uma língua que ele não conseguia entender, mas conforme tentava decifrar, ouvia sussurros que pareciam vir das páginas. Os segredos antigos. Carlos passou horas analisando o livro, mas a cada página que virava, os sussurros ficavam mais altos e mais claros. Eles falavam de uma antiga civilização que havia praticado magia negra, usando os livros como portais para outras dimensões. Ele começou a ter visões, cenas de rituais sombrios e sacrifícios, como se o livro estivesse lhe mostrando o passado. As visões se intensificaram, e Carlos começou a ver sombras na biblioteca, movendo-se entre as estantes. As vozes agora estavam em sua mente, exigindo que ele completasse o que a civilização antiga havia começado. Ele sabia que estava lidando com algo muito perigoso, mas a curiosidade o impediu de parar. A revelação sombria. Carlos descobriu que o livro era uma espécie de guia para invocar seres de outra dimensão. Os antigos haviam tentado usar o livro para trazer essas criaturas para o mundo real, mas falharam, resultando na destruição de sua civilização. Agora, os sussurros queriam que Carlos completasse o ritual e libertasse os seres. Ele tentou se livrar do livro, mas sempre que o jogava fora, ele reaparecia misteriosamente. O livro o havia escolhido, e agora ele estava preso em um ciclo de pesadelos e visões, onde as criaturas o observavam das sombras, esperando o momento certo para atravessar a barreira entre os mundos. O ritual final. Desesperado, Carlos decidiu realizar um ritual. Ele acreditava que era a única maneira de acabar com os sussurros e recuperar sua sanidade. No entanto, ao recitar as palavras finais, ele percebeu o erro que havia cometido. As sombras ao redor da biblioteca começaram a se mover, ganhando forma e vida. As criaturas estavam livres, e Carlos sabia que não havia mais volta. As últimas palavras que ele ouviu antes de ser consumido pelas sombras foram os sussurros do livro, rindo de sua tolice. História 4. O visitante da meia-noite. Dizem que à meia-noite, as barreiras entre o nosso mundo e o desconhecido se tornam mais tênues. E é nesse momento que ele aparece. Não bate na porta, não faz barulho. Apenas está lá, esperando. Esta é a história de uma visita que ninguém quer receber. O visitante misterioso. Joana sempre teve pesadelos com um homem de terno preto que aparecia ao lado de sua cama à meia-noite. O homem tinha o rosto pálido e vazio, sem expressão, e sempre se aproximava dela enquanto ela estava paralisada no sonho. Porém, na noite do seu aniversário de 30 anos, o pesadelo se tornou real. À meia-noite, Joana acordou e viu o homem de pé no canto do quarto. Ele não se moveu, apenas a observou. Ela tentou gritar, mas sua voz não saiu. Quando o relógio bateu 00:01, o homem desapareceu.
A visita se repete. Nos dias seguintes, o homem voltou à mesma hora, todas as noites. Sempre parado no mesmo canto, observando-a silenciosamente. Joana trancou todas as portas e janelas, tentou afastar a presença, mas nada funcionava. Ele sempre estava lá, à meia-noite, e cada vez que aparecia, parecia mais próximo. Ela começou a pesquisar sobre o homem, e descobriu que ele era conhecido em lendas locais como o Visitante. Aqueles que o viam eram marcados por uma maldição, e seu destino estava selado. Joana começou a ter pesadelos vívidos, onde o homem falava com ela, dizendo que sua hora estava chegando. O encontro final. Na última noite, Joana decidiu enfrentar o visitante. À meia-noite, ela estava acordada, esperando por ele. Quando ele apareceu, ela o confrontou, perguntando o que ele queria. O homem, com uma voz fria e sem emoção, disse: "Vê a hora." Joana tentou fugir, mas as portas do quarto estavam trancadas. O homem se aproximou lentamente, e quando finalmente estendeu a mão para tocá-la, tudo ficou escuro. A revelação sombria. Joana acordou em um lugar completamente diferente. O mundo ao seu redor estava desfigurado, distorcido, como um pesadelo vivo. O visitante estava ao seu lado, e agora ela entendia, ela estava presa no reino dele, um lugar onde o tempo e a realidade não existiam mais. E ali, ela seria sua companheira, para sempre. História 5. A sombra no quarto. Às vezes, sombras aparecem onde não deveriam estar. E nem todas as sombras vêm da luz. Esta é a história de uma sombra que surgiu no quarto de Lucas, e o terror que ela trouxe com ela. A sombra inexplicável. Lucas era fotógrafo e estava acostumado a observar detalhes minuciosos em tudo ao seu redor. Uma noite, enquanto revisava fotos em seu quarto, notou uma sombra no canto que não parecia vir de nenhum objeto. No início, pensou ser apenas um reflexo estranho, mas quanto mais olhava, mais a sombra parecia ganhar forma. Nos dias seguintes, a sombra continuou a aparecer no mesmo canto, mesmo com todas as luzes apagadas. Ela não se movia, mas Lucas sentia como se estivesse sendo observada. Quando tentou ignorar a sombra, coisas estranhas começaram a acontecer, objetos se moviam sozinhos, e ele ouvia sussurros vindos daquele canto. A sombra ganha forma. Conforme os dias passavam, a sombra começou a mudar. Ela parecia crescer, expandindo-se pelas paredes do quarto. Lucas tentou cobrir o canto com móveis, mas a sombra sempre encontrava um jeito de se projetar. Ele começou a ter pesadelos, onde a sombra ganhava vida e o sufocava, sugando-lhe a energia. Lucas decidiu investigar a casa, pensando que talvez houvesse uma explicação lógica. No entanto, ao procurar na história da casa, descobriu que o antigo morador havia desaparecido misteriosamente. E agora, Lucas tinha certeza de que a sombra era a alma daquele homem, preso no quarto. A confrontação com a sombra. Lucas, decidido a se livrar da sombra, tentou usar luzes fortes para dissipá-la. Mas quanto mais ele lutava contra ela, mais forte a sombra se tornava. Ela agora cobria quase todo o quarto, e Lucas mal conseguia respirar dentro do ambiente opressor. Em uma última tentativa, Lucas acendeu todas as luzes da casa, mas a sombra continuava lá. Então, em desespero, ele se aproximou da sombra e, pela primeira vez, ela se moveu em direção a ele. O fim da luz. Lucas tentou fugir, mas a sombra o envolveu completamente. Ele sentiu sua energia sendo drenada, e em seus últimos momentos, ouviu os sussurros dizendo: "Agora você faz parte de mim."
Quando os amigos de Lucas o encontraram dias depois, o quarto estava vazio, exceto pela sombra, que agora estava ainda maior, esperando por sua próxima vítima. História 6. O quarto trancado. Algumas portas não deveriam ser abertas. Esta é a história de uma mulher que descobriu o segredo de um quarto trancado em sua casa, e o terrível preço que pagou por isso. A porta misteriosa. Ana herdou uma casa de sua tia falecida, uma grande mansão no interior. A casa era antiga e cheia de segredos, mas o mais intrigante era uma porta trancada no último andar. Sua tia havia lhe deixado instruções claras: nunca abra aquela porta. Intrigada, Ana tentou ignorar o quarto trancado, mas sua curiosidade crescia a cada dia. Ela procurou por chaves em toda a casa, mas nenhuma parecia servir. À noite, ela começou a ouvir sussurros vindos de trás da porta, como se alguém estivesse chamando seu nome. O quarto revelado. Após semanas de busca, Ana finalmente encontrou uma chave escondida em um dos livros da biblioteca de sua tia. Com medo e excitação, ela decidiu abrir a porta. Ao girar a chave, sentiu um arrepio percorrer seu corpo. O quarto estava completamente preservado, como se ninguém houvesse entrado ali em décadas. No entanto, havia algo errado. No centro do quarto, sobre a cama, havia uma figura, um vulto coberto por um véu branco. Ana se aproximou lentamente, e ao levantar o véu, viu o rosto de sua tia, e mais decomposto, como se estivesse morta há muito mais tempo do que realmente havia passado. A maldição do quarto. Ana correu para fora do quarto, trancando-o novamente, mas os sussurros continuaram, agora mais altos e persistentes. Ela sabia que havia libertado algo ao abrir a porta, e que agora estava presa na mesma maldição que havia consumido sua tia. Naquela noite, os sonhos começaram, as visões de sua tia, repetindo as palavras: "Você não deveria ter aberto a porta." Os dias passaram, e Ana começou a ver sombras se movendo pela casa, sempre em direção ao quarto trancado. Ela tentou fugir, mas sempre acabava de volta no quarto, com a chave em sua mão. A casa não a deixaria ir até que o ciclo fosse completado. O ciclo recomeça. No final, Ana se resignou ao seu destino. Ela sabia que a maldição do quarto trancado nunca terminaria. Ao abrir a porta pela última vez, ela se deitou na cama, esperando que a figura da sua tia a levasse. E assim, o ciclo se repetiu. A casa agora aguardava o próximo herdeiro, o próximo curioso que ousasse abrir a porta trancada. História 7. O trem fantasma. Algumas viagens não têm volta. E algumas estações jamais deveriam ser alcançadas. Hoje, vamos contar a história de um trem que aparece apenas em noites especiais, um trem que nunca para e nunca chega ao destino certo. Feche os olhos e prepare-se para embarcar em uma viagem sem retorno no trem fantasma. A estação abandonada. Miguel sempre teve uma fascinação por lugares esquecidos pelo tempo. Na busca por sua próxima aventura fotográfica, ele descobriu uma estação de trem abandonada, localizada nos arredores de uma pequena cidade. As pessoas do local evitavam falar sobre a estação, como se houvesse algo sombrio e indesejado a respeito dela. Ele decidiu explorar o local à noite, pensando que o silêncio absoluto o ajudaria a capturar a essência esquecida daquele lugar. Quando chegou à estação, viu o que restava dos trilhos enferrujados e plataformas desmoronadas. Era difícil imaginar que, décadas atrás, aquele lugar estava repleto de vida.
Mas algo estranho aconteceu enquanto ele fotografava. O ar ficou pesado, e, ao longe, Miguel ouviu o som de um trem confuso. Ele olhou ao redor, os trilhos estavam desativados há anos. Mesmo assim, o som se aproximava. A chegada do trem. Miguel ficou parado na plataforma, observando os trilhos abandonados. E então, para sua surpresa, um trem realmente apareceu. Era antigo, todo preto, com janelas embaçadas. O trem parou na estação, mas não havia ninguém dentro, nenhum som, exceto o render dos trilhos. As portas se abriram lentamente, como se o trem o estivesse convidando para entrar. Contra o bom senso, Miguel decidiu embarcar. Ao atravessar as portas, o ar dentro do vagão era frio e denso. Os assentos estavam cobertos de poeira, e as luzes piscavam levemente, criando um ambiente ainda mais sinistro. Enquanto caminhava pelos corredores, sentiu uma presença observando-o. O trem começou a se mover, apesar de não haver ninguém conduzindo. O destino sombrio. Conforme o trem acelerava, Miguel tentou olhar pela janela, mas a paisagem externa era completamente irreconhecível. Não havia árvores, edifícios ou luzes, apenas uma escuridão opressiva que parecia engolir tudo ao redor. O som das rodas nos trilhos era ensurdecedor, e a sensação de desconforto aumentava a cada segundo. Ao explorar mais vagões, Miguel encontrou algo ainda mais perturbador: passageiros. Figuras imóveis, sentadas nos bancos, com roupas de épocas passadas. Seus rostos estavam virados para a janela, mas não havia vida neles, como se fossem estátuas de cera. Ao se aproximar de um dos passageiros, a figura lentamente virou a cabeça e olhou diretamente para ele. Miguel correu para o final do vagão, mas parecia que o trem não tinha fim. Cada porta que ele abria levava a outro vagão idêntico, cheio de passageiros inanimados. A presença que ele havia sentido estava cada vez mais próxima, como se estivesse prestes a alcançá-lo. O preço da viagem. Desesperado, Miguel voltou para a porta de entrada do trem, mas ela estava trancada. O trem agora parecia estar fora de controle, acelerando a uma velocidade impossível. Ao olhar pela janela novamente, viu algo que o paralisou: o trem estava se movendo por um vazio sem fim, flutuando sobre trilhos que não existiam. Então, ele viu. A figura que o havia seguido o tempo todo se revelou: o condutor do trem, um homem de aparência cadavérica, se aproximava dele com um sorriso distorcido. "Bem-vindo à última estação", disse a figura, enquanto o vagão inteiro se transformava em escuridão. Miguel nunca mais foi visto. O trem, como sempre, desapareceu na noite, esperando seu próximo passageiro. História 8. A Casa do Penhasco. Algumas casas são feitas para serem deixadas sozinhas. Esta é a história de uma casa isolada, construída na beira de um penhasco, onde as ondas furiosas do mar não são a única coisa a temer. O que espreita nas paredes daquela casa é algo muito mais perigoso. Prepare-se para conhecer a Casa do Penhasco. A herança misteriosa. Sarah recebeu a notícia inesperada de que havia herdado uma propriedade de um parente distante que ela mal conhecia. A propriedade era uma grande casa de pedra, construída à beira de um penhasco sobre o mar. Fascinada pela ideia de viver em um lugar tão pitoresco, ela decidiu se mudar imediatamente, sem pensar nas histórias que as pessoas da cidade contavam sobre a casa. Ao chegar, ficou impressionada com a vista. O mar vasto se estendia à sua frente, as ondas batendo violentamente nas rochas abaixo. Mas a casa, embora imponente, tinha um ar sombrio. Era velha, cheia de quartos vazios e corredores que ecoavam com o som do vento. Na primeira noite, Sarah ouviu barulhos estranhos vindos do andar de cima.
Pensando ser apenas o vento, ela ignorou, mas os sons persistiram, batidas, passos, e ocasionalmente, o som de algo arranhando as paredes. Os segredos da casa. Com o passar dos dias, Sarah começou a explorar a casa, tentando se familiarizar com cada canto. No entanto, ela sempre se sentia observada, como se a casa estivesse viva. Certo dia, ao abrir um dos armários antigos, ela encontrou uma coleção de cartas escondidas, todas escritas por alguém que parecia viver na casa há muito tempo antes. As cartas falavam de uma presença no penhasco, algo que vinha com as marés mais violentas, buscando algo que havia sido deixado para trás. Cada vez que lia as palavras, Sarah sentia o ambiente ao seu redor mudar, a casa parecia mais fria, mais opressiva, e as batidas nas paredes ficavam mais frequentes e intensas. A presença no penhasco. Naquela noite, uma tempestade violenta atingiu a costa. As ondas batiam com tanta força nas rochas que a casa tremia. Sarah ouviu as batidas novamente, mas dessa vez eram mais fortes, como se alguém estivesse tentando entrar. Quando olhou pela janela, viu uma figura escura, parada na beira do penhasco. A figura desapareceu tão rápido quanto surgiu, mas a sensação de perigo permaneceu. Sarah tentou sair da casa, mas as portas estavam trancadas, e o vento uivante tornava impossível ver o caminho para fora. As batidas começaram novamente, desta vez vindas de dentro das paredes. Sarah começou a sentir como se algo estivesse tentando alcançá-la, como se as paredes estivessem se fechando ao redor dela. Ela sabia que a casa guardava um segredo sombrio, algo que havia sido enterrado e esquecido, até agora. O último segredo. Desesperada, Sarah voltou ao armário onde havia encontrado as cartas. No fundo, havia uma última carta, que falava sobre um pacto feito entre o antigo proprietário da casa e o espírito do penhasco. O pacto envolvia um sacrifício, algo ou alguém deveria ser oferecido para que o espírito deixasse a casa em paz. Quando Sarah terminou de ler, ouviu a porta do porão se abrir com um rangido longo e agonizante. Sabendo que não tinha escolha, ela desceu. No fundo do porão, encontrou o que restava do antigo morador, seu corpo consumido pelas forças que ele havia invocado. O espírito agora exigia um novo sacrifício, e Sarah sabia que ela era próxima. As ondas batiam violentamente no penhasco, e a casa parecia se encolher ao redor dela. Quando Sarah finalmente encontrou o espírito, uma figura encapuzada no escuro, ele apenas sussurrou: "Bem-vinda ao seu novo lar." E assim, a casa ganhou um novo habitante. História 9. O Asilo dos Esquecidos. Existem lugares que guardam histórias que o tempo tentou apagar, mas algumas marcas são profundas demais para desaparecer. Hoje, iremos nos aventurar em um antigo asilo, onde os pacientes não eram esquecidos apenas pelo mundo, mas por si mesmos. Suas memórias, suas vozes, perdidas. E o que restou ali ainda vagueia pelos corredores, esperando por alguém que possa ouvi-las. O chamado sombrio. Carlos era um investigador amador de lugares abandonados. Seu interesse sempre foi explorar construções antigas, tirar fotos e descobrir suas histórias. Um dia, ele ouviu falar de um asilo abandonado nos arredores de uma pequena cidade. Diziam que o local havia sido fechado nos anos 1970, depois de uma série de incidentes inexplicáveis envolvendo os pacientes. Ao chegar ao asilo, Carlos notou que o prédio estava quase completamente escondido pela vegetação. Era uma construção imponente, com muros altos e janelas cobertas de poeira. O lugar tinha um ar pesado, como se a própria natureza quisesse enterrá-lo. Ele entrou pelas portas antigas, que rangiam com o peso dos anos. O cheiro de mofo e decadência era forte,
e o eco de seus passos reverberava pelos corredores vazios. Ao explorar os primeiros quartos, Carlos encontrou fichas de pacientes espalhadas, todas danificadas pelo tempo. Havia algo estranho nos registros, e muitos nomes estavam riscados, como se alguém quisesse apagá-los completamente da história. Ele tirou algumas fotos e continuou andando. Logo, ouviu um som distante e como uma batida ritmada. Parecia vir do andar superior. Os ecos do passado. Carlos subiu as escadas de metal que levavam ao segundo andar. O som das batidas se intensificava, mas era irregular, como se alguém estivesse tentando chamar a atenção. No entanto, ao chegar ao andar de cima, ele não encontrou ninguém. Os quartos estavam em ruínas, e as portas estavam escancaradas, revelando camas enferrujadas e cadeiras de rodas antigas abandonadas nos cantos. Enquanto passava pelos corredores, as luzes de sua lanterna começaram a piscar. Ele parou diante de uma sala onde, por algum motivo, o tempo parecia ter parado. Tudo estava no lugar, intacto, como se alguém ainda estivesse ali. A ficha na porta indicava que aquele quarto havia pertencido a um paciente chamado Elias. No entanto, o nome estava riscado de forma violenta. Ao entrar, Carlos sentiu uma pressão no ar, como se algo invisível o observasse. Ele encontrou um caderno em cima da cama, com anotações escritas em caligrafia tremida. Eu não lembro mais quem sou. Eles dizem que sou Elias, mas isso não me parece certo. Às vezes, ouço vozes me chamando de outro nome, mas não consigo lembrar. Carlos começou a sentir um calafrio percorrer sua espinha. As vozes dos esquecidos. De repente, as batidas recomeçaram, desta vez mais fortes e próximas. Carlos tentou sair do quarto, mas a porta não se movia. Era como se o asilo estivesse vivo, mantendo-o preso ali. As paredes começaram a emitir um som baixo, quase imperceptível, como um sussurro vindo de todos os lados. O som de vozes, mas não qualquer voz, eram vozes antigas, como se pertencessem a pessoas que haviam esquecido como falar. Ele tentou manter a calma e se concentrou em ouvir o que diziam. As vozes pareciam chamá-lo, pedindo ajuda, mas ao mesmo tempo confusas, como se não soubessem quem ele era. Você também esqueceu, todos nós esquecemos, e uma das vozes murmurava. Ele viu sombras se moverem nos cantos da sala, figuras distorcidas que andavam lentamente, sem propósito, como se estivessem presas em um ciclo eterno de desorientação. Carlos pegou seu caderno e anotou freneticamente o que estava acontecendo. As batidas nas paredes agora pareciam vir de dentro delas. Ele sabia que estava em perigo, mas também sabia que precisava descobrir o que havia acontecido com os pacientes ali. Através de mais anotações encontradas, ele começou a montar um quebra-cabeça sombrio, e muitos pacientes do asilo haviam sofrido de um estranho mal que apagava suas memórias lentamente, até que não restasse nada. Mas algo mais estava envolvido, algo relacionado a experimentos conduzidos secretamente pelos médicos. O experimento esquecido. Carlos finalmente chegou à antiga ala psiquiátrica, onde os experimentos teriam ocorrido. O lugar estava totalmente desfigurado pelo tempo, mas vestígios do que havia acontecido ainda permaneciam. Havia documentos escondidos entre as paredes, revelando que os médicos estavam tentando criar uma forma de limpar a mente dos pacientes, acreditando que poderiam curá-los apagando suas memórias traumáticas. No entanto, algo deu errado. Os pacientes não apenas perderam suas memórias, perderam a essência de quem eram. Suas almas ficaram presas no asilo, vagando pelos corredores, esquecidas e sem identidade. Carlos começou a sentir os efeitos disso em si mesmo. Ele olhou para o próprio reflexo em um pedaço de vidro quebrado e, por um segundo, não reconheceu quem era. Os sussurros se tornaram gritos, e as sombras começaram a se mover mais rápido, cercando-o.
Ele correu para a saída, mas o asilo não queria deixá-lo partir. O prédio parecia se contrair ao seu redor, as paredes parecendo cada vez mais estreitas. Quando finalmente conseguiu abrir a porta de saída, as vozes gritaram seu nome, mas não era o nome que ele conhecia. Carlos saiu correndo, mas com a sensação de que havia deixado algo de si para trás, algo importante. De volta à sua casa, Carlos tentou retomar sua vida, mas os ecos do asilo ainda o assombravam. À noite, ele ouvia as batidas nas paredes e os sussurros retornavam. Ele sabia que, de alguma forma, agora fazia parte do asilo dos esquecidos. A cada dia que passava, ele perdia mais e mais suas memórias. E um dia, ao olhar no espelho, não sabia mais quem era. História 10. O Circo das Sombras. Há algo de misterioso nos circos. Eles aparecem e desaparecem, trazendo uma alegria temporária que sempre esconde algo sombrio. Hoje, vamos contar a história de um circo que surgiu em uma pequena cidade, mas este não era um circo comum. Suas atrações eram bizarras, e seu público nunca ia embora. A chegada do circo. Quando o Circo das Sombras chegou à cidade, ninguém sabia de onde ele vinha. Ele apareceu durante a noite, no campo vazio às margens da cidade, com tendas coloridas e luzes que piscavam. O cartaz anunciava atrações misteriosas e extraordinárias. Os moradores, curiosos e ávidos por algo que quebrasse a monotonia de sua rotina, foram imediatamente atraídos. Juliana e seu grupo de amigos eram os primeiros da fila. Eles haviam crescido na cidade e nunca tinham visto algo tão grandioso. As tendas pareciam maiores por dentro do que por fora, e o som dos risos e da música ecoava por todos os lados. Mas havia algo estranho no ar. À medida que avançavam pela entrada, Juliana notou que as risadas eram mais distorcidas, como se viessem de um lugar muito distante, e as sombras dentro da tenda pareciam se mover de forma errática. As atrações sinistras. O grupo decidiu assistir ao espetáculo principal. Quando entraram na tenda maior, viram algo que nunca esqueceriam. O apresentador, uma figura alta e esguia com um sorriso largo e inquietante, deu as boas-vindas ao público. Ele usava um terno preto brilhante e seu rosto parecia mudar conforme a luz o atingia, como se sua aparência fosse instável. As atrações começaram. Cada uma era mais bizarra que a anterior. Havia uma mulher que se transformava em diferentes animais, um homem que parecia caminhar entre as sombras e desaparecer por completo, e uma criança que flutuava no ar, com os olhos totalmente negros. Juliana e seus amigos começaram a se sentir desconfortáveis, percebendo que algo estava errado. Mas o público parecia encantado, como se estivessem hipnotizados. Ninguém piscava, ninguém se movia. Era como se estivessem presos no espetáculo. Juliana tentou sair, mas percebeu que as portas da tenda estavam fechadas. Ela olhou para seus amigos e notou que eles estavam mudando e suas expressões estavam congeladas, seus corpos imóveis. O preço da curiosidade. Desesperada, Juliana tentou encontrar outra saída, mas cada porta que abria a levava de volta ao mesmo lugar. As sombras das atrações começaram a se aproximar do público, estendendo-se como tentáculos escuros. Ela viu seus amigos sendo puxados para dentro das sombras, seus corpos desaparecendo gradualmente até restarem apenas as sombras deles, agora parte do espetáculo. Ela correu pelos corredores estreitos entre as tendas, ouvindo a música do circo ecoando por todos os lados. As risadas haviam se transformado em gritos abafados, e Juliana começou a perceber que o circo não era feito para entreter, e ele era uma armadilha. Cada pessoa que entrava era absorvida pelo circo, tornando-se parte das atrações,
suas sombras presas para sempre naquele lugar. Juliana tentou encontrar o apresentador, acreditando que ele tinha as respostas. Quando finalmente o confrontou, ele apenas sorriu de forma sinistra e disse: todos fazem parte do show. No final, ela percebeu que, assim como seus amigos, ela também estava começando a desaparecer. Sua sombra se alongava, como se estivesse sendo puxada para as profundezas do circo. O show final. Juliana percebeu que estava se tornando parte do espetáculo. Suas pernas começaram a pesar, como se a própria sombra estivesse tomando conta de seu corpo. Ela olhou para o chão e viu que sua sombra não era mais apenas um reflexo dela mesma, ela se movia por conta própria, se esticando e puxando-a em direção ao centro da arena. Ela tentou lutar, mas quanto mais resistia, mais a sombra dominava. Suas mãos estavam agora transparentes, como se sua existência estivesse sendo apagada. O apresentador continuava rindo, sua voz ecoando pela tenda como um som distorcido e onipresente. Você faz parte do espetáculo agora, Juliana. Todos aqui são. E nós nunca saímos. Os outros espectadores, antes imóveis, começaram a desaparecer, um por um, deixando apenas suas sombras, que agora se moviam livremente pela tenda. A música acelerava, em sincronia com o bater do coração de Juliana, e ela sabia que o tempo estava se esgotando. A única maneira de parar aquilo seria interromper o espetáculo. Ela se arrastou até o centro do palco, onde a luz principal focava no apresentador. Juliana sabia que a luz era a chave. As sombras evitavam a luz, e o apresentador parecia mais vulnerável sob o brilho intenso. Com as últimas forças que lhe restavam, ela empurrou uma das lâmpadas gigantes em direção ao apresentador, que, ao ser atingido pela luz, gritou de dor. Seu corpo começou a se desintegrar em uma massa de sombras que tentavam fugir desesperadamente da claridade. O Circo das Almas Perdidas. O colapso do apresentador causou uma reação em cadeia. As sombras dos outros espectadores começaram a se libertar do controle que o circo tinha sobre elas. A tenda tremeu, e as luzes piscavam freneticamente. Juliana sentiu sua sombra recuar, como se estivesse se desfazendo junto com o controle que o circo exercia sobre ela. Com o apresentador destruído, a música parou abruptamente. As tendas começaram a se desintegrar, transformando-se em poeira que o vento levava embora. No entanto, antes que pudesse se sentir completamente livre, Juliana percebeu que o circo não era apenas uma ilusão, ele existia em uma espécie de plano paralelo. O que ela destruíra era apenas uma manifestação, uma parte de algo muito maior. As sombras ainda estavam lá, observando-a, esperando que ela cometesse o próximo erro. E, embora o apresentador tivesse desaparecido, a sensação de que algo muito pior estava à espreita permaneceu. Juliana finalmente conseguiu sair do campo onde o circo estava montado. Quando olhou para trás, viu que não havia mais nada lá, como se o circo nunca tivesse existido. Ela voltou à cidade, exausta, mas com uma sensação de alívio. Seus amigos, entretanto, nunca mais foram vistos. Todos acreditavam que eles haviam simplesmente fugido, mas Juliana sabia a verdade. As noites seguintes foram tranquilas. A vida parecia voltar ao normal. No entanto, uma noite, enquanto dormia, Juliana ouviu uma música ao longe, a mesma melodia do circo. Ao abrir os olhos, percebeu que sua sombra estava se movendo de forma estranha, separando-se lentamente do corpo. O circo, de alguma forma, ainda estava dentro dela, e sua sombra era o bilhete de volta. Ela compreendeu então que o circo das sombras nunca desaparecia completamente. Ele vivia dentro daqueles que ousavam desafiá-lo. E, uma vez marcado, você nunca mais estava realmente livre.
Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar aquele like para fortalecer o canal, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Até o próximo vídeo.